Conexão, agora você está ao vivo. Olá! Para quem estiver aí, ainda não chegou ninguém, mas daqui a pouco vai chegar. De qualquer modo, esse vídeo vai ficar, como todos os outros, disponível tanto no Instagram, durante 24 horas, né? Porque é assim o tempo que ele permanece, quanto também no YouTube. Então, todos os vídeos aí que a gente tem gravado aí também estão lá no YouTube. Tem um espaço próprio no canal da Valoro, com esses vídeos que nós estamos gravando, que são os vídeos... Opa, já são 19h30, já está na hora então de começar. A gente está fazendo sempre de 19h30 em ponto até as 20 horas em ponto, a gravação de algum tema, né, relacionado a finanças ou relacionado de modo geral à administração, né, de modo geral. E isso deve continuar, né? A gente vai tentar manter essa linha enquanto tiver aí o regime de isolamento, né, referente aí ao Covid. Hoje é dia 24 de março de 2020. De modo geral, as pessoas ainda continuam em casa e quando progressivamente as atividades forem voltando ao normal, provavelmente as pessoas andarão de máscaras nas ruas. Então, hoje eu gostaria de falar a respeito de construção do plano de contas de tesouraria, tá? Porque é um assunto que tem muito pouca literatura a respeito sobre como se deve construir o plano de contas de tesouraria. Então vai ficar aí a gravação dentro daquilo que a gente puder passar nesses 30 minutos a respeito do assunto. Olha, gostaria que deixassem comentários, tá? Deixem comentários, perguntas, inclusive questionamentos que venham a contradizer aquilo que de modo geral a gente possa estar dizendo aqui, porque é interessante, né? Esse confronto de ideias, né, que acaba gerando conhecimento, né? Vamos lá falar a respeito de plano de contas de tesouraria. Para começar, e como costume, né, de professor, a gente sempre tenta pegar a ideia de uma forma mais ampla primeiro, para depois tentar descer, ou seja, contextualizar para depois chegar no detalhe. Então, veja, em alguns vídeos a gente tem colocado que para o empresário, uma coisa é a informação contábil, aquela oficial, outra coisa é a informação financeira, que é tratada com fluxo de caixa. A contábil oficial tem toda uma norma que precisa ser seguida para que possa a empresa estar de acordo com a legislação. Mas veja que, de modo geral, as empresas tenderão a fazer os registros, né, por meio dos contadores, a fazer os registros dentro do que a norma permite, mas de forma a diminuir o tributo a ser pago, ainda que o preço a pagar por isso seja o de reduzir a representatividade daqueles registros em relação ao que realmente aconteceu com a empresa. E aí a gente sempre propõe, olha, do lado financeiro, que não tem nem comunicação com essa parte contábil, do lado financeiro, você vai passar a ter um conjunto de dados que vai atender à sua necessidade, a necessidade do empresário em entender aprofundadamente como está a saúde financeira da empresa. Então é outro arcabouço, é outro conjunto de informação, tá? Ambos são importantes, não é uma questão de escolha fazer um ou outro, mas para atender à necessidade de um empresário saber como está a situação financeira da empresa, esse conjunto de dados financeiro, fluxo de caixa, ele vai usar para poder entender como está o desempenho da empresa, a saúde da empresa em vários aspectos. Bom, e agora sim, chegando especificamente ao assunto de hoje. Então veja, a gente falou a respeito de uma forma geral, né, do que seja aí a informação que vai ser a matéria-prima para a tomada de decisão. Então, contábil e agora para o financeiro é a estruturação do plano de contas de tesouraria. É a espinha dorsal, é a primeira etapa para você construir um sistema financeiro por fluxo de caixa que venha atender a sua necessidade de olhar para uma tela, um monitor e saber o que está acontecendo com a empresa. Começa com a elaboração do plano de contas de tesouraria. O que é isso? Pode parecer simples no início. É o conjunto de nomes de contas, né, de classificações de entradas e saídas de valores. Então, quando você está lá na empresa, sei lá, pagando a conta de água, tem uma conta, né, uma classificação chamada água, não é isso? Simples. Você vendeu, por exemplo, um determinado produto, então tem uma conta que se chama aquele produto com o valor, cujo valor, né, da venda vai ser classificado por aquele nome, a venda do produto tal. Então, o conjunto de coisas que vem a classificar entradas e saídas de valores da empresa, não apenas da conta corrente, mas fica mais fácil se a gente começar a pensar sobre aqueles valores que entram e que saem da conta corrente da empresa, isso é que forma então o plano de contas de tesouraria.
É muito diferente o plano de contas de tesouraria do que é o plano geral de contas lá naquele planeta contábil, tá? É bastante diferente. Claro, pode até ter algumas semelhanças, mas é muito diferente. Claro, até porque ele tem outro propósito. Esse plano de contas de tesouraria muitas vezes vem embutido no sistema de ERP ou algum tipo de sistema que a empresa use para fazer os registros financeiros. Então, sei lá, tem tantos sistemas, eu não vou dizer os nomes aqui, né? Mas se você procurar aí pela internet, vai encontrar muitos sistemas de registros de fluxo de caixa, de entradas e saídas de valores, e de modo geral, esses sistemas já oferecem para você, para a empresa, um plano de contas padrão, né, em que estão lá os itens, né, de venda, de gasto com aluguel, de gasto com salário do pessoal, com FGTS, com energia elétrica, mercadoria e assim por diante, tá? Bom, mas veja, é interessante esse conjunto, né, de contas que é padrão, mas você precisa fazer algumas adaptações para poder representar melhor o que significa o desempenho da empresa, para depois conseguir usar esses elementos para poder gerar indicadores de desempenho, de desempenho financeiro, de saúde da empresa. Como é que você vai construir esse plano de contas de tesouraria? Ele começa com vamos dizer assim, uma escada, né? Ele vai do mais amplo para o mais específico. Então a gente chama de grupos. São 3 grupos, né, no mesmo nível, então 3 grupos. 3 grupos. Então, no nível de grupo, 3 grupos. Operacionais, investimentos e financiamentos. Os nomes que são usados, na verdade, talvez não sejam os mais apropriados e você vai perceber. Mas eles significam o seguinte: o grupo operacionais de contas referem-se a entradas e saídas de valores que dizem respeito à atividade principal da empresa. O foco da empresa, que ela precisa ser boa no mercado, precisa ser competente para poder gerar o bem ou o serviço e assim poder crescer. É o que faz a empresa viver. Talvez seja a parte mais, talvez nada, a parte mais importante do plano de contas de tesouraria. São operacionais, é o grupo de contas operacionais. Depois vem o grupo, no mesmo nível, né? O grupo chamado investimentos. São aquelas contas que vão receber valores que são preponderantemente saída, mas que não são operacionais. Eu falei preponderantemente porque não é apenas saída. No grupo investimentos existem contas e que parte delas também estão mostrando entradas, tá bom? Mas não dizem respeito à atividade principal. Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito. O terceiro grupo, financiamentos, são contas preponderantemente de entradas e que não dizem respeito à atividade principal, ou seja, não são operacionais. Não, mas é isso, você tem dois grupos, né, que não dizem respeito à atividade principal, um para entrada e outro para saída, então por que você não junta tudo em grupo não operacional? Por causa do seguinte, veja, vamos começar agora de trás, dos financiamentos. O grupo financiamentos vai ser aquele grupo onde vão estar alinhadas as contas, preponderantemente de entradas, como eu falei, e que servem para adquirir os insumos que a empresa vai trabalhar. Quais são os insumos que toda empresa precisa indispensavelmente para trabalhar? São os 3 tipos. Os 3 insumos são capital, terra e trabalho. O capital, matéria-prima, por exemplo, os móveis, as máquinas, enfim, isso tudo é o capital. Terra é o espaço, é o local onde a empresa atua. Então qualquer empresa ou qualquer organização precisa de um espaço para funcionar, por menor que seja ele, mas precisa de um espaço. E o trabalho, é claro, precisa de pessoas, você precisa remunerar. Então, como é que você vai remunerar esse pessoal antes de você fazer com que o giro, né, da empresa possa alimentar tudo isso? Então precisa receber valores que são provenientes do grupo financiamentos. Então lá no grupo de financiamentos tem o capital próprio, como por exemplo aporte de capital, como capital de terceiros, como por exemplo empréstimos. Então estão lá as contas de empréstimos, você vai solicitar empréstimo do BNDES, por exemplo.
tem lá uma conta própria para isso, para que você possa registrar o recebimento desse valor. Ou então do cheque especial, tomara que não use, mas vai ter que ter uma conta lá também de cheque especial para caso você use. E assim por diante. Então, é o grupo que vão ter as contas, né, que vai ter as contas que dizem respeito principalmente à entrada de valores. Agora, é claro, se você vai lá e toma um empréstimo no banco, e ela vai estar lá numa conta, né, empréstimo bancário, está lá na conta, e você está recebendo esse valor, em algum momento você precisa pagar por ele. O pagamento, ou seja, a saída da prestação para o banco, também vai estar lá no grupo de financiamentos. Então, ele acaba também recebendo valores que são de saída, né, de pagamento. É por isso que eu falei, o grupo é preponderantemente de entrada, ou seja, não tem só entrada. Mas, fundamentalmente, são os valores de recebimentos, né, de capitais da empresa, seja próprio de terceiro. No grupo financiamento também tem outras contas que se referem a resultados financeiros da empresa. Então, quando a empresa faz uma aplicação financeira, seja num fundo de investimento, no CDB, enfim, ela tem aquela rentabilidade, né? Aquele retorno pelo investimento, e esse retorno, então, vai entrar na empresa, ela vai ser registrado como uma entrada na empresa, como estando à disposição da empresa, também no grupo financiamento. Então vai ter uma conta lá, né, como rendimento de aplicações financeiras, por exemplo, em que é lá que vai ser colocado então esses valores referentes a resultados de aplicações financeiras. Não dizem respeito à atividade principal da empresa, mas é claro que você precisa registrar, porque afinal de contas é um valor que está entrando para a empresa, né? Como outras circunstâncias também. Então você tem uma situação em que a empresa está precisando receber recurso de uma outra empresa que também pertence a você, empresário, mas é outro ramo, é uma outra operação, né? E existe a possibilidade do mútuo, né, em que uma empresa acaba passando para outra. É previsto que isso aconteça. Também no grupo financiamento é que vai estar lá o recebimento, por exemplo, de valores, né, de coligadas. É mais ou menos dessa forma, é claro que eu estou simplificando. No grupo investimentos, preponderantemente de saída, fica até mais fácil perceber que são aqueles investimentos, gastos, né, da empresa que não dizem respeito à atividade principal e que acaba perdurando aí ao longo do tempo. Por exemplo, vamos supor que seja algum exemplo bastante simples. Tem uns montes de livro aqui atrás. Uma livraria, por exemplo. Então, qual é a atividade de uma livraria? A atividade principal é comprar, né, da editora livros, do distribuidor, comprar os livros, expor para poder vender para aquela clientela que ele conhece, ali do bairro, da região, né, caso seja esse. Não é parte da atividade da livraria, por exemplo, a aquisição de um computador. Ele até tem a necessidade de usar um computador para poder catalogar todo o estoque que tem, né? Controlar e registrar o que está sendo vendido, o que está sendo comprado, identificar, por exemplo, quais são os tipos de títulos, né? De acordo com o perfil do público dele. Então ele precisa usar o computador, mas o ato de comprar um computador não é parte da atividade principal. Afinal de contas, a livraria não está lá para comprar e vender computadores. Né? Mas o uso sim, assim como outras coisas, vamos ser o mobiliário, né? Enfim, tudo isso daí é investimento. Então ele vai ter as contas, né? Vão existir contas no grupo investimentos para poder receber os registros desses itens. Então vai ter uma conta lá de computador, né, dentro do grupo de investimentos, vai ter uma conta lá de imobiliário, vai ter uma conta eventualmente lá de veículo, né, se for o caso, enfim, deu para entender, né? Nada disso, esses tipos de gastos são eminentemente parte da operação da empresa, para a empresa funcionar. Então ela vai ficar no investimento. O investimento não é dado aqui como se fosse, vamos dizer assim, é algo de longo prazo. Não tem nada a ver com o tempo, né? Vou fazer a reforma no imóvel, então isso vai refletir no resultado da empresa ao longo do tempo, no futuro, né? No longo prazo. E é isso que define um investimento. Não é isso que define um investimento. É verdade que a reforma também é uma conta que está dentro do investimento, mas o modo de você classificar o que estará lá dentro do grupo
de investimento, não é isso, não é por causa do tempo que vai permanecer lá para dar retorno, que se espera que dê retorno, não é isso. E nem que seja, por exemplo, de ativo fixo, né? Como, por exemplo, o veículo que eu falei, não é especificamente por ser ativo fixo que isso vai estabelecer como sendo dentro da conta de investimento. O que vai estabelecer é saída, o gasto, que não diz respeito à atividade principal. Então é mais por exclusão do que qualquer outra coisa, né? É mais por exclusão. Mesmo que são coisas pequenas ou talvez, sei lá, decoração. Então dentro da sua livraria vão ter um ou outro objeto de decoração, e relativamente barato. Ele vai entrar como sendo no grupo de investimento, mesmo que seja barato, mesmo que inclusive seja algum objeto de decoração que você tenha que repor, né, constantemente, porque, sei lá, de alguma forma aí ele perde o viço, enfim. Ele não vai constar como sendo operacional, porque afinal de contas esse tipo de gasto não faz parte da atividade da livraria. Deu para entender isso? Bom, da mesma forma que você, por exemplo, vai lá e tem a possibilidade de comprar um automóvel e a conta automóvel vai estar dentro do grupo investimentos, precisa também ter uma conta para quando você for vender, eventualmente, esse veículo. Então, dentro do grupo investimento também vai ter lá uma subconta de venda de veículo que vai registrar o recebimento de valor. Então perceba que não é exclusivamente saída. Tem também entrada. Eventualmente você pode vender um móvel ou até o computador. E aí você precisa ter um local onde possa registrar o recebimento do valor referente à venda. Vai estar lá também no grupo de investimento. Entende? No grupo operacionais, o grupo operacionais, como eu falei, é o grupo principal, porque é ele que vai refletir qual é a capacidade da atividade principal da empresa em continuar viva, em gerar recursos, né? Em continuar gerando recursos no longo prazo. No caso da nossa livraria aí de exemplo, qual é a atividade principal dela, como a gente colocou? É comprar do fornecedor, da editora, do distribuidor, os livros, né? A mercadoria, e vendê-los, né? Deixar em exposição para vendê-los para os clientes. Então, essa que é a atividade, é conhecer o gosto do cliente, que em tese, né, é o ideal. Ele já tem um cadastro, por exemplo, sabe basicamente qual é a região, onde mora e quais são os gostos, né, daquele cliente, para que possa ter títulos que venham atender a esse gosto desse público e até talvez até recomendar, sugerir. Então essa que é a atividade principal, né? É de comércio, é comprar e vender. Isso vale para a livraria, como evidentemente para qualquer outro tipo de atividade comercial, e deu para entender bem que não importa se é só comércio, pode ser indústria, pode ser serviço, pode ser um salão de beleza, por exemplo, a mesma coisa, ou agronegócio. A atividade principal precisa ser bem identificada, conhecida, porque as entradas e saídas de valores que dizem respeito a ela deverão estar no grupo operacionais. Então, bom, para fazer a composição das contas operacionais, o que a gente recomenda? Inicie com as entradas. Então vai ter uma conta, por exemplo, lá de venda, né? Então aquilo que você receber é referente à venda do item, seja bem, seja um serviço, né, mercadoria, um serviço, vai estar lá na conta de venda. Depois você vai descendo aí para aquelas contas de saída. Então tem mercadoria, por exemplo. Então tem uma conta que é de mercadoria que vai estar lá recebendo as informações a respeito do que está sendo gasto com mercadoria. Salário e encargo, uma outra conta, e assim por diante. Aluguel, energia elétrica, publicidade, treinamento do pessoal. Que mais? Gasto administrativo. Existem gastos administrativos, como por exemplo, sei lá, cartório, né? As tarifas do cartório. Toda empresa eventualmente precisa usar o serviço do cartório. Ou então, o que mais pode ser? A internet, por exemplo, lá da empresa, ele pode constar também como sendo gasto administrativo. Água, luz, telefone também, ele pode constar como sendo gasto administrativo. Então vai estar tudo lá no gasto administrativo. E assim por diante, continuando as contas, sei lá, manutenção predial. Então,
pequenos consertos que precisam ser feitos, né? Algum reparo. Um estante lá da livraria está meio capenga, precisa dar um jeitinho ali, você precisa gastar para poder alguém vir lá e consertar. Isso é natural, que você precise dar a manutenção, né? Daquilo que faz com que a sua atividade principal possa girar. Então tudo isso vem dentro do grupo operacionais, tá bom? E assim por diante. Olha, tarifa bancária, imposto, esqueci de imposto, né? Tão importante. Olha, o imposto pode ser até bastante questionado a respeito de se seria operacional ou não. Mas o ideal é que você classifique como sendo, porque, afinal de contas, apesar de não ser um gasto que você venha a fazer em que ele vá ajudar você propriamente a fazer vendas, ou que seja mais diretamente relacionado à atividade principal da empresa, mas é algo que inevitavelmente como é que eu vou dizer? Suscetível a nada, é imposto, o nome é esse. Para todas as empresas, todas as empresas precisam pagar, precisa pagar imposto. Quem não precisa são outros tipos de entidades que aí não tem um imposto para pagar, depender da legislação e da atividade dela. Mas, de modo geral, a empresa vai pagar os impostos, isso acaba sendo inerente a qualquer tipo de operação que a empresa venha a ter. Então a gente recomenda que imposto esteja dentro do grupo operacionais, tá? Que mais é que vai ter? Puxa, vai aí um monte de coisa, não sei se já falei, tarifa bancária, ambiente de trabalho, então a limpeza, né? O asseio da empresa, do local onde ela funciona. Eventualmente você vai contratar uma empresa para poder limpar tantas vezes por dia ou todo dia, e assim por diante. Material de copa, material de escritório, evidentemente, né? E assim por diante. Bom, aí eu estou falando a respeito tem muito mais contas, tá? Operacionais, e cada um dos grupos tem muito mais contas de modo geral para as empresas. Eu estou dando os exemplos aqui de algumas, ou talvez das principais. Então nós falamos do primeiro nível, né? Que é o grupo. O primeiro nível é grupo. São 3 grupos: operacionais, investimentos e financiamentos. Dentro do grupo tem contas, né? Estão aninhadas as contas. Então, dentro de cada grupo tem lá as suas contas. E dentro de cada conta tem a subconta, que é um detalhamento ainda maior, tá? Então, como eu falei assim, a primeira conta que está lá no operacional, a gente recomenda que seja venda, né? Então, dentro de grupo está conta, dentro de conta está subconta. Quais são possíveis subcontas? Por exemplo, da conta venda. É a subconta, dentro do possível, de todos os produtos, de todos os bens ou serviços que a empresa vende. Puxa, então significa que eu vou ter que colocar lá uma subconta para cada livro que eu venda? Não, não é assim, até porque você ficaria perdido se tivesse que fazer dessa forma. Imagine um supermercado que tem, sei lá, 50 mil itens, fácil. 50 mil itens, você vai ter que colocar lá uma subconta para a venda de cada um deles. Operacionalmente até fica inexequível que você passe a registrar o valor para cada um deles. Então, pelo menos, atribua grupo. Então, eu não sei na livraria, eu não conheço livraria, mas vamos supor que seja um supermercado. Então você pode colocar lá como sendo subconta, dentro da conta venda, a subconta de venda mercearia. Outra subconta, venda padaria, porque tem padaria dentro do supermercado, vamos supor. Venda, sei lá, alimento, açougue, por exemplo. É assim, deu para entender, né? E aí você vai criando grupos que tenham mais ou menos 3 a 7, 10 grupos no máximo, principalmente se o processo não for completamente automatizado. Se for completamente automatizado o processo de registro, aí sim tem a possibilidade de criar uma subconta para cada um dos itens. Você vai entender por que daqui a pouco. Mas se não, se tiver pelo menos algum tipo de interferência manual, como ficaria do ponto de vista operacional muito difícil para a empresa fazer o registro, as pessoas, então convém que você atribua grupos, né, como eu acabei de falar. E assim por diante. Na conta salário e encargo, e aí você pode desmembrar em várias outras subcontas, como por exemplo, provento, FGTS, INSS, 13º, férias, se for o caso, e assim por diante, gasto com admissão, gasto com demissão, enfim. Aí você vai colocando lá aquelas subcontas, tá bom? Quando chegar, por exemplo, em mercadoria, aí você expande a conta mercadoria em subcontas.
Quais são as subcontas de mercadoria? As mesmas subcontas que você tinha usado na venda. Então, se no exemplo do supermercado a gente colocou subconta venda, mercearia, subconta venda, açougue, subconta venda, qual foi o outro que eu falei? Não me lembro. Na mercadoria você vai colocar a mesma coisa. Então, mercadoria, açougue, mercadoria, mercearia, mercadoria, padaria, lembrei, era isso mesmo. Mercadoria, laticínio e assim por diante, de acordo com os grupos que você tinha estabelecido para venda, são os mesmos grupos de produtos que você vai estabelecer para mercadoria. Sempre que possível, do ponto de vista da saída, você puder agrupar os pagamentos que você faz de acordo com os grupos de produtos que a sua empresa vende, melhor. Por quê? Porque assim, depois, você vai ter a possibilidade de facilitar muito e tornar muito mais preciso o custeio de cada um dos grupos desses produtos. Deu para entender, né? Porque se você tem lá o que é saída, perdão, o que é entrada pela venda de cada um dos grupos de produtos, você vai lá e confronta com as saídas para cada um deles. Depois é só você identificar. Parece fácil quando eu falo até, né? Basta que, parece fácil. Que você depois atribua, por um método de rateio, os gastos que não são atribuíveis diretamente a cada grupo de produto. Mas pelo menos você pavimenta, né, ou parte do caminho para que você possa fazer isso lá no futuro. Então, dentro do possível, siga os grupos de produtos, tanto para a venda quanto para os outros gastos que você vai fazer e que possa ser diretamente relacionado àquele grupo de produto, tá bom? Bom, então são os subcontas que estão aí. Veja, alguns princípios fundamentais. Cada conta, evidentemente, só pode estar em um grupo. Pode ter a mesma conta em grupos diferentes. Uma outra coisa muito importante. Cada subconta só pode ter um sinal. Ou é de entrada, ou é de subconta. Só pode ter um sinal. Ou é uma subconta que vai registrar a entrada, ou é uma subconta que vai registrar uma saída de valor. Tá bom? E aí, como a entrada ou saída está dentro da conta, claro que a conta vai mostrar depois qual é o subtotal daquilo dali, não é? O líquido daquilo dali. E aí, quando você junta tudo isso por dia, né? Que o fluxo de caixa, evidentemente, é feito por dia, não é por mês, né? Por dia. Depois é que você pode agrupar por mês, agrupa por trimestre, semestre, ano, como você quiser. Mas ele tem que colocar por dia. Então você passa a ter aí uma estrutura que vai dar uma possibilidade tremenda para atender dois objetivos importantes para o gestor. Um é olhar e saber o que está acontecendo com a empresa, como sendo um painel de controle, sabe? Saber onde é que está pisando, como se tivesse uma luz lá em cima. E outro é o desempenho da empresa. Ou seja, como a sua empresa, por exemplo, está aumentando de valor ao longo do tempo, né, em relação ao ano passado. Cada dia, inclusive, você tem condições de perceber qual é o valor da empresa, qual é a rentabilidade dela, a liquidez dela, não apenas agora, mas também lá no futuro. Você consegue, inclusive, criar gráfico a partir daí, né, para poder você perceber qual é a tendência de liquidez da empresa lá na frente, considerando, inclusive, os projetos de expansão da empresa. Isso tudo precisa estar sendo, isso tudo precisa provir, isso tudo provém do plano de contas de tesouraria, de uma boa construção do plano de contas de tesouraria. Então, apesar de, eventualmente, parecer até uma coisa trivial, você construir um conjunto de classificação para poder nomear o que entra e o que sai da empresa, não é uma coisa simples. Tem uma técnica muito grande por trás. É claro que, de modo geral, as pessoas que não têm esse conhecimento acabam registrando da forma como ela entende que deveria ser, mas no final das contas isso acaba fazendo com que depois ela passe a ter o proveito apenas de enxergar para trás e ver o que aconteceu com a empresa lá atrás. Tá, isso é importante, mas não é suficiente para você gerir a empresa. O que você precisa, além disso, é saber como é que está esse desempenho dela agora e principalmente lá na frente. O mais importante é lá no futuro, para que você tenha uma informação detalhada, como um raio-x, um filme, e para o futuro ainda, a respeito do que deve estar acontecendo com a empresa, não tem jeito. Tem que passar por uma construção de um plano de contas de tesouraria bom, técnico, e depois tem que usá-lo, evidentemente, de uma forma correta. Bom,
Falamos aí a respeito de construção de plano de contas de tesouraria. Lógico, tem muito mais coisa ainda para falar a respeito só desse assunto, né? A gente pega um tema como esse daí, e você pode expandir isso em vários outros itens e vários outros vídeos. Olha, deixe seu comentário, seja aqui pelo Instagram, ou então no vídeo quando a gente for colocar lá no YouTube, tá bom? Deixe comentário e pode fazer pedidos e perguntas. Né? Eu não enxerguei ainda nenhuma pergunta. Deixa eu procurar aqui de novo. Deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta para poder a gente responder. Mas a intenção é essa, deixar tudo muito livre. Como consigo insistir na Bolsa de Valores? Bom, isso aqui não é bem assim um assunto de hoje. Mas do ponto de vista da empresa, que a gente está falando em relação a empresas, não convém investir em bolsa de valores, não. Mesmo a reserva que a empresa possua, o ideal é que ela mantenha sempre em renda fixa, tá? Renda fixa, DI, bem pianinho. Eu não estou falando por causa do Covid agora, não. Em qualquer situação. O melhor investimento que a empresa faz, adivinha onde é? É nela mesma, pô. Não é lá na bolsa, não é em título público. E aí ela tem uma reserva de caixa, é óbvio que esse dinheiro não vai ficar na conta corrente. Ele vai lá deixar investindo. Agora, investimento que seja de curto prazo, de zero, resgatou de imediato e sem risco. Sem risco não existe, mas vai lá, renda fixa ou DI, tá bom? Para fazer um investimento com risco para a empresa é nela mesma, na operação dela, e não por aí afora investindo em ações de outras empresas. Imagine, se você vai investir em ações de outras empresas porque é mais rentável, então venda a sua, né? E aí invista tudo lá, na empresa do outro, não é não? Bom, eu acho que foi isso. Muito obrigado aí pela pergunta e fiquem à vontade, inclusive para sugerir, tá? Temas aí para poder a gente falar. A gente vai tentar manter aí todo dia, enquanto nós estivermos aí em isolamento, entre 19h30 em ponto, 20 horas em ponto, esse nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado aí por estar comigo aí nessa noite. Até mais!